Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Para você que não me conhece, prazer, me chamo Nabila Kenneth, sou bacharel em administração, especialista em recursos humanos e atuo na área de consultoria acadêmica e prestação de serviços acadêmicos há mais de 7 anos. No vídeo de hoje é um resumão sobre o seu, então, projeto de ensino. Aqui no canal você vai conferir vários conteúdos em relação ao projeto de ensino, tem uma playlist inteira, como vou mostrar aqui para vocês, então é só correr lá. Esse vídeo aqui é o resumão, com um formato diferente para explicar para vocês, o resumão do que seria esse projeto de ensino, né? Para que você entenda melhor, consiga conectar algumas ideias aí. E já tem vídeo aqui no canal sobre temas de projeto de ensino, para você identificar e explorar suas disciplinas, que você poderia então ter como base um tema interessante a partir das disciplinas que vocês estudaram ao longo do seu curso, tá? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa o seu comentário aqui, compartilhe nos grupos de estudos, compartilhe nos grupos da faculdade, com seus colegas de curso, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para que possa oportunizar o auxílio para outros alunos também. E lembrando que toda quarta-feira lá no meu Instagram são dúvidas de vocês, então é só me seguir lá no Instagram, @NabilaKenneth, deixar sua pergunta na caixinha que sempre libero na quarta-feira e respondo o pessoal na quinta. E sem mais delongas, bora para o nosso vídeo, porque hoje o conteúdo é fundamental para vocês do 5º e 6º período, além de outras licenciaturas também que podem pegar como base essa orientação para a pedagogia, certo? Bora lá! Vamos aqui para a parte do resumão do seu projeto de ensino. Aqui está no formato errado, porque eu só fiz a impressão para mostrar para vocês, mas aqui vamos lá. Se você não tiver computador ou notebook, faça no caderno. Já fiz várias atividades minhas no caderno e depois, na possibilidade, eu só tinha um tablet 2 em 1, eu montava o meu trabalho. Então, nesse caso, coloca aqui o nome da instituição, né? Vai ter o nome do aluno, enfim, vai ter aqui o título que você escolheu, cidade e estado, e depois, na folha de rosto, o mesmo procedimento você vai fazer e deixa a parte do sumário para atualizar no final do seu trabalho. Porque talvez vai ter mais páginas que você não imaginava, e aí você deixa para atualizar o sumário no final. Pode até selecionar, deixar em destaque amarelo para você não esquecer. Então vamos iniciar aqui com a introdução. Lembrando que se você quiser, pode deixar a introdução para o final do trabalho, não precisa agora. Deixa a introdução para o final do trabalho, porque aí você vai fazer um resuminho, uma síntese de tudo que será descrito no trabalho. Mas a introdução, o mínimo de meia página já é suficiente. Aqui está mínimo meio, máximo uma. Se eu fiz meia página, eu passei da mesma forma que a pessoa que construiu uma página, ainda economizei tempo. Então, é muito interessante você sempre se atentar ao mínimo que se pede no trabalho, porque é a regra que você vai passar do mesmo jeito se tivesse feito o máximo. Quanto à introdução, o que eu tenho que abordar? Se eu escolhi musicalidade na educação infantil, eu tenho que citar a escolha da temática, foi o ensino da musicalidade na educação infantil, seguindo a linha, mas que linha? Docência ou gestão? Se eu direcionei para o campo da educação infantil, já está claro que eu direcionei para a docência escolar, e é importante você citar que é a linha da docência escolar, tá bom? Seria musicalidade na escola um tema para gestão, mas se eu estou abordando para o campo da educação infantil, ele se transforma automaticamente em docência. Então, a partir daí, eu já citei sobre o meu tema escolhido, a linha também a ser seguida, e tenho que fazer uma pequena síntese sobre o objetivo, a justificativa, a problematização. Meia página é o suficiente para a introdução e você pode sim deixar para o final, tá? Para o final do seu trabalho você criar a introdução, que vai ser uma síntese de tudo que tem ali no seu trabalho. Na parte do tema, vocês viram lá que é mínimo uma página e máximo 2. Eu vou fazer uma página, porque eu sei que vou passar assim com uma pessoa que construiu 2 páginas e ainda economizo meu tempo, como falei pra vocês. No tema é o ponto-chave, onde você vai falar o porquê da escolha da musicalidade. Nós sabemos que seria uma metodologia de atuação em sala de aula, né, para obter rendimentos escolares. E quando se trata do campo da educação infantil, que seria o campo da experiência, seria ali para o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, enfim, o desenvolvimento do raciocínio lógico através do ensino da musicalidade no campo da experiência, porque eu quero maturar as habilidades infantis. Então, eu já tenho ali um conteúdo interessante e lembrando que é interessante também você adicionar algumas citações, alguns referenciais de autores, 1 ou 2, só para complementar a sua ideia, só para reafirmar a escolha da sua temática. Não é justificativa, mas você pode adicionar sim. Então, adicione algumas citações de autores para a parte da temática, né? Para a parte do tema, que seria a opção 2, que seria o segundo ponto do projeto de ensino. Construir uma página. Pronto. Na justificativa é outro ponto crucial do seu trabalho. É onde você demonstra que eu faço a pergunta a você. Mas por que você escolheu musicalidade na educação infantil?
Qual a importância dessa temática para você? É aí que você vai justificar demonstrando que é um tema relevante, né, para o desenvolvimento educacional de crianças no campo da experiência. Eu estou mostrando que a musicalidade ela tem um rendimento eficaz, pode falar um pouco sobre o surgimento, você pode falar aqui um pouco sobre a história da musicalidade, quando ela iniciou no campo da educação infantil, quando foram notados. Então, é mostrando que realmente tem um embasamento, realmente tem estudo a partir da musicalidade, como metodologia de ensino no campo da educação infantil. É onde eu vou reafirmar o porquê que eu escolhi esse tema, mostrando que sim, ele é relevante. É aqui que eu descrevo. E eu adiciono citações. E para você que não entende nada de citações diretas, indiretas, que é pegar ali trechos de citações de autores da forma correta, né, a ser seguida pela ABNT, você pode ir no meu vídeo chamado Como Fazer o Portfólio Acadêmico Parte Final, porque lá eu mostro para vocês direitinho. Então pesquisa aqui no canal que você vai encontrar como adicionar citações nos seus trabalhos acadêmicos. Após isso, tem a parte de participantes, e aqui você pode ser objetivo. Tá aqui máximo meia lauda, então se eu apresentei o meu público e a faixa etária, pronto, não preciso de mais nada. Então, direcionado à educação infantil, no caso seria docência escolar, eu posso colocar aqui participantes de 3 a 5 anos, ou 3 a 4 anos, Jardim 2. Pronto, campo da experiência. Eu já citei o meu público-alvo. É só passar, é somente isso. Se for gestão escolar, aí você vai colocar o que seria a comunidade escolar. E quem seriam os participantes da comunidade escolar? Alunos, professores, equipe pedagógica, você vai citar tudo. Na parte de objetivos, você vai apresentar objetivo geral e objetivos específicos. Então, eu tenho que apresentar aqui os rendimentos que eu imagino que eu possa ter a partir desse projeto. Mas lembrando, ele não é executado. Você não vai executar, não é igual um projeto de extensão, não. Mas a ideia que você pensa é a partir da escolha da sua temática como projeto de ensino. O que realmente eu poderia ter como rendimento para essa turma específica que eu poderia aplicar. Poderia, você não vai aplicar, tá? Então aqui eu posso falar com o intuito de promover, de forma geral, o objetivo geral, com o intuito de promover o conhecimento em relação à eficiência da metodologia da musicalidade no campo da educação infantil. Aí você vai falar, desenvolver habilidades de raciocínio lógico, desenvolver habilidades motoras e sempre mudando o verbo, né? Desenvolver, analisar, promover, sempre modificando o verbo. Agora vamos para a problematização. Essa problematização, já deixo claro aqui para vocês que o interessante é sempre começar com uma pergunta. Por quê? Porque eu estou problematizando a minha temática. O porquê que seria relevante, como ela poderia intervir nessa situação. Então, assim, eu posso colocar como problematização como a musicalidade pode ser eficiente no trabalho com crianças do campo da educação infantil, ou para uma questão específica. Eu crio essa pergunta e aí, automaticamente, eu vou criar o meu texto. Não é somente jogar a problematização e sair. No mínimo, uma página e no máximo 2. Então, eu coloco a minha pergunta, que seria na problematização, e vou descrever o texto, respondendo essa problematização. Ou seja, vou trazer ali os pontos cruciais, porque ela é relevante para o trabalho no campo da educação infantil, como ela possibilita o desenvolvimento de habilidades infantis no campo da experiência. Passando disso, vamos para referencial teórico. E aqui, gente, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Por quê? É o ponto que muitos alunos têm dificuldades pela questão do contato com regras da ABNT. Mas o referencial teórico não precisa de subtítulos, tá? É um texto de no mínimo 5 páginas, texto não, a gente vai adicionar citações, diretas, indiretas, curtas, longas, mas aqui é onde você vai criar pelo menos 5 páginas no mínimo e 7 páginas no máximo. E antes eram 10, então fiquem felizes, porque o formato agora permanece de 5 a 7. Eu vou criar 7, se eu posso criar 5? Eu vou criar 5 páginas apenas. Então aqui eu vou descrever, vou buscar autores renomados e dar coesão ao texto, tá? Não vai pegando citações e comentando, pegando citação e comentando, porque tem alguém que vai ler e vai ver esse texto e vai pensar assim: o que esse aluno tentou fazer, né? Saiu pegando partes de alguma coisa e jogou aqui, não é assim que funciona não. Referencie da forma correta, seguindo a ABNT, para não caracterizar plágio, tá? E não faça de qualquer jeito seu trabalho. Tenha responsabilidade, principalmente na parte do referencial teórico, porque não é brincadeira, tá? Tomem muito cuidado com a parte do referencial teórico. E como falei pra vocês, isso vocês vão ver lá no vídeo como fazer o portfólio acadêmico parte final, que eu explico direitinho. Na parte de metodologia, é onde você pode abordar 1,5 página a 2. Mas nada, o que seria essa metodologia? A metodologia seria as possíveis atividades que poderiam ser realizadas a partir da sua temática. Então aqui, se eu abordei a musicalidade no campo da educação infantil, eu tenho que apresentar ideias de atividades envolvendo, né, dinâmicas, atividades recreativas lúdicas
que eu posso contemplar no campo da educação infantil a partir do uso da metodologia de musicalidade. Eu posso usar a musicalidade como ferramenta de ensino. Então, vou citar aqui as atividades em sequência, né, como se fossem realizadas ali para aquele público, para obter os rendimentos que eu almejo com o meu planejamento. Basicamente é descrever ações, atividades. Eu poderia, por exemplo, contar histórias cantadas, poderia utilizar aqui a musicalidade em formato de uma simulação, de apresentação infantil, tantas coisas, tantas atividades que vocês podem até pesquisar na internet se vocês não tiverem com ideia, porque aqui eu só citei o exemplo da musicalidade, mas pode ser qualquer tema, tá? E se fosse gestão, Nábila, o que eu faria? Porque eu estou abordando a comunidade. Se eu abordasse diversidade na escola para a partir de metodologia, eu poderia colocar atividades que envolvessem toda aquela comunidade escolar, um debate, uma dinâmica, enfim, qualquer atividade que possa englobar todas as pessoas para que entendam sobre aquele conteúdo específico, né? Então, se eu falo sobre diversidade, eu quero as atividades de inclusão, de socialização, de cooperação, que promovam o todo, o colaborativo. Em seguida, teremos aqui o cronograma de realização das atividades da metodologia, tá? Então, no mínimo meia página, no máximo uma lauda. Eu não preciso, só se vocês quiserem complementar além daquela tabelinha, é só vocês copiarem do plano e colar, se não tiver disponível lá no arquivo de vocês. E só colarem, vai ter lá o planejamento, execução e avaliação. Você vai citar os períodos, você pode citar, por exemplo, de agosto a setembro foi planejamento, em 3 dias úteis, execução em um único dia, avaliação um dia posterior, e ainda descrever um pequeno textinho sobre como foi realizada essas atividades, né? Um pouquinho nesse período do planejamento, um pouquinho da execução, um pouquinho da avaliação, como foi realizado esse processo da avaliação dos alunos, né, daquela atividade abordada. Só isso, umas 3 linhas já é suficiente se você quiser adicionar texto. Tem tutores que cobram e tem tutores que não cobram, mas para evitar um problema ainda de correção do trabalho, se você quer uma nota total, então você toma cuidado com essa parte. Pode adicionar umas 3 linhas para citar sobre o planejamento, execução e avaliação, o que foi realizado e o período de realização de uma forma mais clara, né, consistente. Quanto à parte de recursos, alguns alunos confundem, é que é meia página, uma página, mas recursos seria tanto recursos humanos quanto pessoas, quanto materiais, recursos pedagógicos, infraestrutura, tudo mais. Então, se eu abordei o projeto de musicalidade na escola, utilizei o pátio, vou citar que foi o pátio, eu vou citar então que foi a biblioteca, eu vou citar sobre as pessoas envolvidas, a equipe pedagógica, a direção, enfim, pais ou somente alunos do Jardim 2, eu vou citar sobre isso e os recursos utilizados. Se eu criei aqui uma história cantada, eu utilizei livros, eu utilizei som, retroprojetor, microfone, tudo o que poderia ser possível. Você vai adicionar aqui. Se ficar muito curto, adiciona uma citaçãozinha sobre recursos, a importância de recursos e materiais, ou seja, não está diretamente ligado ao meu tema de musicalidade, mas está sobre recursos, está uma citação ali sobre recursos humanos na parte de desenvolvimento de projeto. É só se você não tiver aqui pelo menos umas 7, 8 linhas, né, enfim, não conseguir desenvolver muito textinho, aí você busca uma citação para complementar. Você pode fazer isso. Já na parte de avaliações, é meia página também, no máximo uma lauda. Tome cuidado, porque aqui eles falam sobre como você prevê a avaliação no decorrer do projeto de ensino. Ou seja, como seria a avaliação a partir do desenvolvimento daquela metodologia escolhida para os alunos envolvidos, que seria seu público-alvo. Então, se eu trabalho com educação infantil, que seria o campo da experiência, eu tenho que ter conhecimento, que seria uma avaliação qualitativa, eu não posso realizar uma avaliação. Teria que ser uma atividade qualitativa, né, caráter qualitativo, seria em grupo, individual, seria desempenho individual, coletivo, você vai citar aí e pode adicionar sim citações sobre processo de avaliação. Então você pode adicionar sobre avaliação escolar no campo da educação infantil. Pesquisem citações sobre isso, mas não precisa ser diretamente ligado à musicalidade, porque você está falando sobre processo de avaliação para o campo da experiência, tá? Então, cuidado só para não se confundir e simplesmente recortar uma citação de musicalidade e jogar na avaliação. Cuidado! Na parte de considerações finais, tomem cuidado, aqui é meia página e no máximo uma lauda. Não é uma das menos importantes não, viu? Às vezes o foco também acaba sendo aqui metodologia e justificativa. Tem tutores que abordam mais uma coisa, que acham um probleminha em uma coisa, outros que acham um probleminha em outra, mas toma cuidado porque considerações finais é onde você apresenta suas considerações em relação à criação desse projeto, quais foram as dificuldades encontradas, se foi na criação do referencial teórico, se foi na identificação de atividades que seriam mais viáveis para a construção da sua metodologia, é onde você vai abordar. Se você teve dificuldade na parte da problematização, então eu vou falar e puxo um pouquinho aqui também do saco em relação à sua futura profissão. Por que eu falo isso? Porque você vai falar o quanto isso foi relevante para a construção do seu conhecimento enquanto
acadêmico de pedagogia, ou acadêmico, ou até outra licenciatura, né? E como isso poderá te auxiliar futuramente, né, na prática em sala de aula, no seu desempenho na prática, como isso foi fundamental para a construção do seu conhecimento, para que você pudesse unir a teoria e a prática. Então vai dando uma construção, e a prática não é do projeto, tá? É a sua futura prática profissional. Então é isso, considerações finalizei? Calma que ainda tem as referências, e aqui eu vou falar para vocês. A parte de referências é onde você vai reunir todas aquelas citações, ou seja, todos aqueles links que você encontrou as citações de autores, para você adicionar, que se você não faz essa parte, zero que você vai levar. Por quê? Como é que você vai copiar citações, você vai referenciar da forma correta e você esquece de copiar os links para colocar a data de acesso, colocar o nome do autor, colocar o título, dependendo do formato aí, se foi em revista, online, enfim, se foi em um site específico, você precisa citar em ordem alfabética, então toma muito cuidado. E esses conhecimentos em relação a regras da BNT vocês terão aí no canal, tá? Então tome muito cuidado. Lá no canal, como fazer portfólio acadêmico parte final, eu já explico direitinho. Espero que vocês tenham gostado, esse vídeo não ficou tão curto mesmo que eu fale rápido, não ficou porque é um resuminho, mas para te reconectar em relação ao projeto, se você tinha alguma dúvida. Tem um outro vídeo aqui sobre temas de projeto, se você ainda não escolheu, então corre lá, porque o conteúdo tá excelente. Se você quiser ver mais, sanar alguma dúvida, deixa os seus comentários aqui, né, para que a gente possa interagir, para que a gente possa refletir, você e outros alunos, para que eu possa comentar com vocês também. E se tem uma dúvida urgente, corre lá no meu Instagram, @nabilakenneth. Toda quarta-feira abro a caixinha de perguntas que eu vou auxiliar vocês em sua dúvida, tá? Então, um beijão, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!